Shalom, queridos. Shalom, bom dia. Hoje, 24º dia da contagem do Homer. A gente está falando dessas questões espirituais. E no segundo dia, queridos, da contagem do Homer, a gente falou sobre o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? E dentro disso a gente tem falado sobre faces de Deus, sobre mundo espiritual, sobre princípios, né, que a gente tem que retomar, sobre os princípios da armadura. E hoje eu quero dar continuidade dentro dessa questão do mundo espiritual e trazendo a questão da autoridade espiritual. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra, a gente vai ver que no Éden o Senhor deu autoridade de governo sobre o jardim para o homem, né? O homem tinha toda a autoridade ali. E o Senhor dá uma ordem a Adão, dentro de alguns fundamentos, de algumas direções que o Senhor estabelece ali para Adão. O celular balançando, né? Cachorro e o gato brincando aqui na mesa, irmãos. Olha, só Jesus. Saíram. O Senhor fala para Adão, olha, é sua responsabilidade guardar o jardim. O que Deus estava falando ali, né? Porque eu quero que você entenda o contexto disso. Não tinha pecado, né? Não tinha... Era tudo santo, era tudo puro, né? Não tinha nenhum nível de ataque. Os animais, naquele tempo, não faziam com que o homem corresse nenhum tipo de risco. O homem era imortal, né? O homem não iria morrer. Então, o que o Senhor estava falando? O Senhor estava falando para Adão que existia um perigo, que existia um possível ataque, e que era para o homem guardar aquele território, porque aquele território havia sido dado para o homem. E se a gente olhar, queridos, esse guardar continua sendo uma liberação, uma direção do Senhor hoje. O Senhor fala, olha, vigiem como vocês se portem. Por que o Senhor nos manda vigiar? Por quê? Porque os nossos posicionamentos, a nossa postura pode nos levar a níveis de liberdade e autoridade e a níveis de aprisionamento. O homem perdeu essa autoridade que tinha. O homem tinha autoridade, irmãos, ali para expulsar a serpente. Por quê? Porque aquele território era um território do homem. O Senhor havia dado e revestido o homem com essa autoridade. Quando o homem se entrega ao domínio, ao governo da serpente, essa autoridade ela é recolhida. E daí o Senhor começa na Bíblia a sinalizar. E se a gente vê o Antigo Testamento, queridos, a gente não vai ver ninguém. E olha que a gente vê profeta Elias, a gente vê Enoque que foi arrebatado, a gente vê Davi, mas a gente não vê ninguém liberando uma palavra de autoridade contra as trevas. A gente vê o profeta dizendo, olha, que o Senhor te repreenda. A gente vê Davi adorando, quietinho lá, sem abrir a boca. E daí o Senhor se manifestando e arrancando os espíritos de Saul. A gente vê o profeta dizendo, olha, que o Senhor te repreenda, que o Senhor repreenda o devorador. Mas a gente não vê o homem exercendo essa autoridade novamente. Mas a gente vê que o Senhor sinaliza que essa autoridade voltaria para a terra. Como eu já li aqui com vocês, o Salmo 115, onde o Senhor diz, olha, a terra eu dei para o domínio, para a autoridade dos homens. Então os homens são esses que vão abrir e fechar portas do mundo espiritual, da terra para o mundo espiritual. E aqui, queridos, a gente já falou sobre portas, mas é necessário que a gente entenda que Jesus não fecha portas e que os demônios não abrem portas. Porque essa autoridade terrena foi dada ao homem. Então, eu fecho a porta para as trevas e eu abro a porta para Jesus. Ou eu fecho a porta para Jesus e abro a porta para as trevas. Isso vai depender do meu posicionamento, da minha obediência e dos princípios que eu pratico.
A gente já viu sobre isso. Então daí vem, né, a gente vai vendo palavras liberadas pelos profetas acerca da autoridade. E daí a gente vê Isaías, né, em Isaías 61, Isaías liberando uma palavra acerca de Jesus, dizendo que sobre ele repousaria um poder, que ele exerceria autoridade sobre as trevas. Vamos ler lá para vocês entenderem direitinho. Isaías 61, deixa eu abrir aqui. A partir do versículo 1, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Me ungiu, o que é a unção? O Senhor veio sobre mim com uma capacitação para que eu exerça algo. O que é que vai ser exercido, né, através dessa unção? Eu vou pregar as boas novas. Quais são as boas novas? Existe um novo reino. Existe um outro governo. As boas novas da salvação, queridos, não é somente para que eu seja salvo. É para que eu exerça a autoridade. É para que essa autoridade seja devolvida ao homem. Pregar as boas novas aos quebrantados, àqueles que estão em posição de receber, que estão submetidos ao senhorio da palavra. Preste atenção. Acho que foi ontem que eu falei que a matemática do mundo espiritual é diferente. Então, a autoridade do mundo espiritual, ela não é conquistada ou ela não é exercida pelo quanto que eu sei, pela minha postura, pelo meu falar. Ela é exercida pelo quanto eu me submeto. Quanto mais eu me submeto à palavra, mais autoridade eu tenho. Por isso que o Senhor diz assim, olha, você quer ter bastante domínio e governo? Sirva a muitos. Então, a autoridade do Senhor, ela é conquistada na submissão. Então, as boas novas aos quebrantados, enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa de, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, e em vez de veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então, Isaías profetiza que vai haver um nível de autoridade liberado. E essa autoridade vai proclamar, vai trazer libertação aos cativos e liberdade aos algemados. Mas as coisas continuam acontecendo. Quando essa profecia se cumpre, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ela se cumpre quando? Quando Jesus vai ser batizado e ele é revestido do Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Queridos, nós precisamos entender que Jesus ele veio em forma humana. Ele se esvaziou. Então, Jesus, mesmo sendo Deus, ele escolheu vir como homem. Ele veio como você e eu. Ele não veio com uma porção de autoridade, não. Toda a autoridade de Jesus que foi conquistada na terra foi por causa da obediência. Então, Jesus caminhou uma vida de obediência dentro dos princípios, praticando o que a palavra dizia. Né? A gente vê muito pouco acerca da infância de Jesus, mas a gente vê Jesus com seus 13 anos lá ensinando. Então, a gente vê que ele estava se revestindo da palavra. E quando vai começar o ministério de Jesus, no batismo, ele vai e ele é revestido do Espírito. Nesse dia foi reinaugurada na terra a manifestação de autoridade do homem. Só que essa autoridade não ficou em Jesus. Essa autoridade, queridos, ela ativou todas as profecias que foram liberadas acerca de autoridade. Você consegue entender? O que é ativar? Eu me lembro de o primeiro culto de ativação de mês que eu fui ministrar, e que eu fiquei assim, Deus, o que eu faço? O que eu falo? Para onde eu vou? Quem sou, né? Aquelas guerras que a gente passa. E eu passei a noite na igreja orando. À noite, irmãos, à noite orando, porque eu tava assim, bem... O que eu vou fazer, né? E eu comecei a buscar, falei, Senhor, o que é ativação? E quando foi umas 2 e pouco da manhã, quase 3 horas da manhã, o Senhor me deu uma visão. E o que era essa visão? Era uma pessoa no chão, como morta, e vinha os paramédicos e dava aquele choque no peito, e essa pessoa voltava à vida.
Então, a ativação, ela recebia uma carga que ativava aquilo que já estava nela. Porque o coração já estava nela, o sangue já estava nela, os órgãos já estavam nela, estava tudo dentro dela. Mas estavam adormecidos, amortecidos. E vinha uma potência e trazia para a vida aquilo que já estava. Então, a ativação é algo que traz vida para algo que já está dentro de mim, algo que está dentro de você. Não é algo que externo que eu vou conquistar. É trazendo para fora, com força, com violência, aquilo que já estava em mim. Então, esse revestimento de autoridade que veio sobre Jesus, ele trouxe vida, foi uma potência que trouxe vida a todas as palavras do Antigo Testamento. Então, agora, essas palavras não eram somente uma base de conhecimento, era uma autoridade real. Jesus vai caminhando, e daí a gente vai vendo no decorrer da caminhada, em Mateus 10, o Senhor vai lá e libera sobre os 12. Deixa eu achar aqui o versículo. Mateus 10. No capítulo 10, a gente vai ver, queridos, que todo o capítulo ele está relacionado a instruir os 12 acerca do seu posicionamento. Então, aqui vai falar sobre quem são esses 12, as instruções que eles recebem para ir, né, para essa caminhada, o que eles vão fazer, e daí aqui o Senhor vai falar para eles, olha só, no versículo, a partir do 7. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, que foi o que Isaías profetizou acerca de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, para que ele me ungiu, para eu pregar as boas novas. Então o Senhor agora está transferindo isso para os 12, olha, porque à medida que vocês seguirem, vocês vão pregar que está próximo o reino dos céus, vocês vão pregar que tem boas novas, tem um novo governo. Por causa desse novo governo, por causa desse novo reino, vocês vão curar os enfermos, vocês vão ressuscitar os mortos, vocês vão purificar os leprosos e vocês vão expelir, expulsar os demônios. Queridos, no Antigo Testamento a gente não vê esse tipo de fala. Daí o Senhor fala assim, ó, de graça você recebeu, de graça você dá. Você não cobra, você não vai cobrar para expulsar, para curar enfermo, para expulsar demônio, para ressuscitar morto, você não cobra para isso. Você foi revestido de uma unção, você foi revestido de um poder e de uma autoridade, e você vai exercer essa autoridade na terra. Ok, o Senhor libera os 12. Depois a gente vê o Senhor já liberando um outro povo, que são os 70. A gente vê os 70 indo comissionados e voltando maravilhados. Senhor, deixa eu falar um negócio do Senhor. No teu nome, os demônios saem. Queridos, por quê? Entenda, o contexto de Jesus era com o povo de Deus. Jesus não estava no meio de um povo que não conhecia Deus. Jesus estava em Jerusalém, Jesus estava em Israel. Então, o contexto era o povo que conhecia todo o Antigo Testamento, que haviam sido ensinados nisso, que tinham os mestres da lei ensinando a palavra. Não é igual hoje, irmãos, que a gente vai lá e prega o evangelho e a gente tem que ensinar o beabá, porque a pessoa não sabe nem o que é Bíblia. O contexto de Jesus não era esse. Eram pessoas conhecedoras da lei. E eles chegam maravilhados, Senhor, deixa eu falar um negócio pro Senhor. No teu nome, os demônios estão saindo. Tô chocado. Jesus fala, e Jesus na maior calmaria, né, sentado com eles, conversando com eles, é assim mesmo. Eu via Satanás caindo do céu, por causa do nível de autoridade que está sendo exercido. Entende, queridos? E daí, continua as obras. Quando Jesus vai dar as últimas instruções, se eu não me engano é Marcos. Marcos 16. Quando Jesus assim tá, olha, agora tá tudo, a minha parte tá feita.
E o negócio agora é com vocês. Agora, é como se Jesus falasse assim, vocês lembram que eu falei para Pedro que toda autoridade era dada para a igreja? E contra essa autoridade, contra a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam? Então, agora, vocês, tudo que eu tinha para passar para vocês, fisicamente eu fiz. Agora vem a última direção. Queridos, eu quero que você imagine, se você está no leito da morte, e daí você reúne sua família, o que você vai falar? Queridos, eu creio que naquele último momento, é o último momento que eu tô aqui com vocês, eu vou falar aquilo que é mais importante. Olha, eu amo vocês, não esqueça disso, faça assim. Porque é a última instrução, eu não vou mais estar ali. Então aqui é Jesus subindo para o céu. E Jesus vai dar as últimas instruções. E daí ele fala assim, Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Censurou-lhes a incredulidade, então Jesus já trouxe um alinhamento, a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus dá uma correção neles, porque eles tinham sido duro de coração e incrédulo. E daí Jesus disse, olha, e agora vocês vão por todo mundo. Vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Não escolha. Essa pessoa é difícil. Essa pessoa, ela tá muito envolvida com tal coisa. Queridos, prega o evangelho. A nossa palavra é falar a verdade. A palavra do Espírito é convencer e fazer a semente crescer. A gente não confunda essas coisas. Pregue. Anuncie um novo reino. Pregue o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, fica de boa, não se desespere. Ele já está condenado. E isso não é problema seu. O seu problema é pregar o evangelho. 17. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, os sinais. Os sinais do quê? De que vocês foram revestidos de autoridade. A prova de que vocês foram revestidos de autoridade é porque haverá sinais na caminhada de vocês. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar novas línguas, vocês pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, o Senhor agora reveste todos aqueles que creem em seu nome. Entende? Agora não são mais só os 12, agora não são mais só os 70. Agora todos aqueles que creem no seu nome, e daí aqui a importância da gente conhecer o nome, da gente saber em nome de quem a gente está falando. Mas todos aqueles que crerem no seu nome, eles são revestidos de autoridade. Para quê? Para expulsar demônio, para falar nova língua, para pegar em serpente, para se alguém tentar fazer alguma coisa, colocar algo na comida, não vai fazer mal e os enfermos serão curados. Então, há um revestimento de autoridade. E daí aqui, queridos, que eu quero, né, tudo isso aqui foi introdução, que eu quero trazer hoje com essa palavra existe autoridade sobre você. Queridos, eu trabalho com libertação há muitos anos. O que nós muitas vezes não entendemos o libertador é só um ajudador, é só um servo. Porque, queridos, existe uma obra das trevas. E a obra das trevas, ela sempre está embasada em engano. Os dardos inflamados que a gente já falou. Ela sempre vai ser um som de engano para que eu não entenda quem eu sou. Para que eu não entenda o que Jesus fez por mim. Qual a potência da obra da cruz sobre mim. Então, eu sempre olho o pecado como autoridade sobre mim. Então, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Mas a autoridade, queridos, ela está sobre a igreja e ela precisa ser desenvolvida. Daí a gente vai ver pessoas falando assim, eu não tenho autorização para fazer isso, eu não tenho patente. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Sobre a sua casa e sobre a sua família, você é a maior autoridade. Eu posso te ajudar. Eu posso te orientar.
Mas você, se você se posicionar, você é a maior autoridade para quebrar tudo que as trevas estão fazendo. Existe um revestimento. Porque da mesma forma como o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, hoje o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. Queridos, a maior autoridade da face da terra é a igreja. Eu já compartilhei isso, vou compartilhar de novo, falando sobre autoridade. Há uns 10 anos atrás, eu trabalhava na prefeitura, no gabinete do prefeito. E um dia eu estava lá. E chegou assim a nata do estado, né? Governador, senadores, deputado estadual, deputado federal, aquele monte de fotógrafo, aquela coisa toda, e um pega na mão, outro cumprimenta, outro abraça, e aquela história, né? Da questão política mesmo. E chegou um senador, muito simpático, eu já o conhecia. E aquele foco, sabe, queridos? Foto e não sei o quê, e pessoas de outras salas vindo porque queria ver, porque não sei o quê, aquela euforia e até mesmo uma certa tietagem de quem estava ali. E ele veio, eu sentado na minha mesa, ele foi para entrar na sala do prefeito, cumprimentando todo mundo, e ele pegou na minha mão, cumprimentando. Quando ele pegou na minha mão, o Senhor falou comigo, se ele soubesse na mão de quem ele está pegando. Queridos, na hora as lágrimas desceram e eu fiquei parada olhando para ele, e depois eu falei, Jesus, não faz comigo não. Ou eu passando vergonha, ou vai achar que eu sou fã dele, né? Mas, queridos, eu entendi que não era eu. Entenda isso. O Senhor não estava falando que eu sou top. Não é nada disso. O que o Senhor estava falando? Ele se acha o cara. Mas se ele soubesse que ele está pegando na mão da igreja, e essa é a maior autoridade que tem sobre a terra. Se ele soubesse. Queridos, eu fiquei impactada naquele dia. Isso tem uns 10 anos atrás. Eu fiquei muito impactada. Fiquei digerindo aquela palavra por muito tempo. Porque nós não entendemos o nível de autoridade que está sobre nós. E por não entendermos e por não exercitarmos essa autoridade, Satanás tem tripudiado dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Queridos, você é autoridade. Ontem eu falei, acho que foi ontem, sobre estar posicionado, sobre se levanta. E essa palavra cabe exatamente hoje. Se levanta. Queridos, é óbvio que quando você começar a mexer nesse mundo espiritual, é óbvio que inicialmente vai virar uma bagunça. Sabe como eu vejo quando a gente está mexendo no mundo espiritual? Uma caixa de abelha, tá ali, né? Uma fortaleza cheia de demônio. Agindo. E daí a gente vai lá e pega aquela caixa, enfia a mão dentro e... querido, as abelhas vão ficar bravas, não vão? Então, os demônios vão ficar bravos. Resistir ao diabo. Resista. E ele vai fugir. Como que eu resisto? Primeiro, não se prostre diante da situação. Tá doendo, o negócio tá pegando. Se posiciona. Segundo, Satanás aqui não. Tu pode fazer o barulho que você quiser. Eu sei em quem eu tenho crido. Sai. E daí, queridos, é exercer autoridade. Daí sim eu vou exercer autoridade pela fala. Porque foi isso que Jesus fez. Vamos lá. Antes de Jesus ser revestido no batismo, Jesus estava quietinho, queridos. Quando ele é revestido, automaticamente ele é levado ao deserto. Para quê? Para ter a sua primeira batalha espiritual contra as trevas. E daí existe uma luta pela palavra. Satanás fala a palavra, Jesus fala a palavra. Enquanto os dois estão ali falando acerca da palavra, Satanás continua liberando palavra. Mas Jesus se posiciona dentro da autoridade que ele recebeu. E dentro da palavra, porque ele estava falando da palavra, queridos. E quando ele se posiciona, ele fala assim, sai, Satanás. E o que acontece? Satanás sai.
Então, é esse nível de autoridade. Satanás, sai da minha casa. Ô, queridos, eu já fiz cada loucura. Já teve momentos assim, o negócio tá pegando. Eu abri a casa todinha, pegar uma vassoura e começar a varrer, mas com raiva, sabe? Satanás, sai daqui. Aqui você não vai fazer. Aí você fala assim, tá, mas você fala acerca dos problemas que você viveu, você fala acerca de ter filho desviado, então isso resolveu, queridos? Pare de ser momentâneo. Para com essa visão do agora, de ter uma visãozinha curta. Tem uma visão de eternidade. Eu sei o que eu estou fazendo, irmãos. E o que eu estou fazendo é gerando, travando guerras, porque eu estou limpando geração. E daí é o que eu já falei, eu não estou focada no que os meus olhos estão vendo. Eu estou focada no que o céu está dizendo. E nisso eu me movo, e nisso eu continuo andando, e nisso eu continuo caminhando, porque eu sei, irmãos, não tem como, não tem como eu lavrar uma terra. Difícil, tira mato, tira toco, queima, e a terra é dura. É o que eu tô fazendo, tô lavrando uma terra, mexendo e tal. Daí eu plantei trigo. Não tem como eu não colher trigo, irmãos. Vai ter o dia da recompensa. Simples assim. Pode no meio do trigo vir um joio, pode se levantar ali uma erva daninha. Mas a quantidade de trigo vai ser muito maior. Não tem como. Não tem como você viver os princípios do eterno, atuar dentro da autoridade que ele te deu, e isso não dá resultado. Não tem, irmãos, é uma conta que não tem como não existir. Só pare de ser imediatista. Nós passamos, irmãos, presta atenção, nós passamos uma vida longe do Senhor. Nós viemos de gerações longe do Senhor que praticaram. Irmãos, eu fico imaginando, às vezes, o que os nossos antepassados não praticaram. Não gosto nem de pensar muito. Imagine, queridos, que toda a nossa árvore genealógica está lá em Adão. E no decorrer dessa caminhada, vamos pegar só as 4 gerações mesmo para trás de nós. Vamos pegar essa geração e colocar aí há 300 anos atrás. Os nossos antepassados, irmãos. Um entrava na terra do outro, o outro matava. Queridos, a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram. A gente não tem ideia do que veio como iniquidade sobre as nossas vidas. Nós não temos ideia. E daí você quer resolver todo o problema do antepassado, todos os problemas dos pecados que eu e você praticou com uma oração. Você quer fazer uma oração e quer que tudo seja resolvido. Oh, queridos. Lembra que eu falei do quarto bagunçado? O quarto é uma desordem. O quarto da bagunça, tem lixo, tem coisa guardada, tem coisa inutilizada, tem tudo. Você abre a porta e convida Jesus para entrar, mas agora eu tenho que limpar o quarto, irmãos. Não vai ser tirando um negócio desse lugar e colocando nesse lugar que eu resolvi o problema, não. Eu vou ter que abrir as caixas, eu vou ter que olhar o que presta, o que não presta, eu vou ter que separar, eu vou ter que fazer fogueira, eu vou ter que mandar coisa pro lixo, eu vou ter que tirar os bichos, traça, rato, barata. Queridos, se posicione, se levante, você tem autoridade. Você na sua família é o cristão? Você é a maior autoridade da sua casa. Não é porque você é o cara, é porque toda a autoridade foi dada para a igreja. Se posicione dentro disso. Exerça, comece a exercitar aquilo que o Senhor te deu. Talvez a primeira vez que você vai fazer, você vai meio tímido, meio sem saber o que fazer, daí você não vê, mas conforme o exercício você vai criando musculatura espiritual, resiliência espiritual. E daí você vai. Comece. Dependa do Espírito. Busque o Senhor. Senhor, olha, eu não conheço isso aqui. Esse território espiritual é algo que eu não tenho habilidade ainda. Me ensina como fazer isso aqui. E vai fazer, irmãos. Vai fazer. Porque já imaginou, queridos, se a igreja exercesse a autoridade?
Daí eu volto para o Salmo 115, né? O Senhor deu a terra. Queridos, a terra seria totalmente diferente. Não precisaria de muita coisa, não. Se nós juntássemos aqui em Ariquemes, se juntássemos os crentes daqui de Ariquemes, em vez de ficar brigando para ver quem é a igreja maior, desunido, porque eu não me movo, eu não me misturo, se a gente se juntasse, irmãos, para exercer a autoridade, Ariquemes mudava, Rondônia mudava. Mas eu não posso parar porque eu olho e falo, a igreja não caminha junto. Tá, queridos, amém, a igreja não caminha junto, mas o que eu estou fazendo dentro disso? Se cada um começar a se posicionar em autoridade dentro da sua casa, não dentro das pessoas, irmãos, no mundo espiritual, faça o que tem que ser feito. Se cale no mundo natural e seja uma voz profética no mundo espiritual. Sabe? Se a gente santifica as casas, a cidade se fortalece, a igreja se fortalece. Exerça a autoridade que o Senhor te deu. E essa autoridade é para quê? Para expelir demônios, para falar novas línguas. E a gente pega isso aqui somente para falar línguas espirituais, mas eu quero trazer isso aqui para falar a linguagem do reino. Ainda que você não fale línguas espirituais, fale novas línguas. A sua linguagem não pode ser mais a linguagem do mundo. A sua linguagem tem que ser a linguagem do reino de Deus. E a linguagem do reino de Deus é amor, é paz, é verdade, é justiça. É outro nível. Fale novas línguas. Pare de falar a linguagem do mundo. De falar com engano, com manipulação, com sofisma, com meias verdades. Com malícia. Fale novas línguas. Sabe, exerça a autoridade que o Senhor te deu. Que nesse dia, no dia 24 da contagem do homem, que haja não um revestimento, porque eu creio que nós já fomos revestidos, mas uma ativação dessa chamada de autoridade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Que você seja ativado, ativada nessa autoridade para exercer domínio e governo sobre a obra das trevas. Seja abençoado. Seja abundante nessa terra. Exerça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.